Na próxima quarta-feira, dia 5 de setembro, é comemorado o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, uma doença genética que não tem cura, mas que tem tratamento para melhorar a qualidade de vida do portador. A informação é uma grande aliada nesse processo. Por isso, o Viva Mais exibe agora uma matéria sobre essa enfermidade, que é popularmente conhecida como a doença do beijo salgado. A fibrose cística, também chamada mucoviscidose, é uma doença essencialmente genética que torna toda a secreção do organismo grossa, pegajosa e de difícil eliminação. Isso acaba afetando os aparelhos respiratório, digestivo e reprodutivo. Em geral, são crianças que apresentam diarreia crônica, pacientes que têm dificuldade de ganho ponderal devido à má absorção e à dificuldade de absorver principalmente a gordura. São pacientes que têm sintomas respiratórios frequentes, que podem variar desde sinusite de repetição, pneumonias de repetição, broncoespasmo, a colestase, que é um quadro de icterícia, que o bebezinho acaba ficando amarelinho nos primeiros dias de vida, então também pode ser uma manifestação inicial, sendo que menos frequente. Manifestações intestinais, principalmente no período neonatal, que a mais conhecida seria o íleo meconial, que consiste o mecônio, que são as fezes do bebê, né? Ela é muito mais espessa e acaba obstruindo esse intestino já nos primeiros dias de vida, e é um bebê que muitas vezes faz uma complicação séria, com um abdômen obstrutivo, chegando a necessitar até de procedimento cirúrgico. Atualmente, com os avanços da medicina, a expectativa de vida média do portador é de 40 anos. Isso quando ele recebe o tratamento adequado. Popularmente, a fibrose cística é conhecida como a doença do beijo salgado. A doença consiste numa liberação excessiva de sal e de água. Então, por conta disso, no suor acaba sendo eliminada uma quantidade grande de sódio e de cloro. Há cerca de 70 mil pacientes em tratamento de fibrose cística no mundo. No Brasil, são em torno de 3.500, mas acredita-se que 20 mil brasileiros, em média, tenham a doença e desconheçam. Normalmente, ela é confundida com outras patologias, a exemplo da asma crônica. O diagnóstico precoce é realizado na terceira fase do teste do pezinho. No Brasil, o SUS só cobre as 2 primeiras etapas do exame, à exceção de 6 estados que oferecem a versão ampliada, e Sergipe, infelizmente, não é um deles. Segundo a gastropediatra, há outras formas de diagnosticar a doença. Hoje, o teste que é realizado nesses doentes para comprovar o diagnóstico é justamente a dosagem do cloreto e do sódio no suor. Existe uma técnica específica onde há uma estimulação para que aquele paciente apresente uma maior sudorese. Um mínimo de suor tem que ser coletado e nesse suor é feita a dosagem do teor de sódio e de cloro. Naqueles indivíduos que apresentam mais que 60 de dosagem, né, na liberação do suor, a gente caracteriza a suspeita da doença. Se você tem pelo menos 2 testes do suor positivos, você fecha o diagnóstico do paciente. A fibrose cística não tem cura, tem controle. O tratamento exige uma equipe multidisciplinar de profissionais. A parte nutricional, atrelada à reposição de enzimas pancreáticas, é um ponto muito importante do tratamento. O tratamento acaba sendo a antibiótico terapia, que pode ser inalatória, venosa ou por via oral, aí vai depender do momento e do quadro clínico que o paciente apresente na ocasião do diagnóstico. Além disso, a fisioterapia, que vai garantir com que aquele muco que é espesso, que é difícil daquele paciente expectorar e que, quando acumulado, favorece uma progressão do processo inflamatório e uma predisposição maior à infecção, ele seja removido, diminuindo também, na tentativa de diminuir a morbidade daquele doente com relação à parte pulmonar. Então, aí a gente já falou da parte nutricional, do acompanhamento da pneumo, do acompanhamento da fisioterapia, da parte da gastro com a reposição enzimática. O acompanhamento psicológico durante o tratamento é fundamental, tanto para os portadores quanto para a família. É importante que essa família também se cuide,
É importante que essa vinculação aconteça, que essa mãe, por exemplo, tenha um relacionamento satisfatório com o parceiro, tenha o apoio da família, procure grupos que possam contribuir para trocas de experiência de outras famílias, que ela possa ter esse respaldo, para perceber como lidar melhor de repente com isso, com outras pessoas que também possam já tenham passado por essa experiência e que possam dar algum apoio. Em Sergipe, de acordo com a gastropediatra que integra o ambulatório de fibrose cística do Hospital Universitário, foram diagnosticadas 26 crianças. Dessas, 21 são atendidas no HU, único lugar público para ajudar no tratamento. O serviço está ainda dando os primeiros passos. A médica esclarece que ter o gene da fibrose cística não significa ter a doença. Para que o doente apresente os sintomas, é necessário que ele tenha 2 genes com a mutação da fibrose cística. Aquelas pessoas que apresentam apenas um gene, elas não desenvolvem a doença. Elas são portadoras de uma mutação genética, podendo transmitir essa mutação aos filhos, e passar de geração a geração, sendo que quando 2 indivíduos se encontrarem portadores dessa mutação e essas mutações vierem do pai e da mãe se encontrarem numa criança, então essas 2 mutações presentes é que vão caracterizar o paciente com fibrose cística. A maioria das crianças com mucoviscidose é razoavelmente saudável até atingir a idade adulta. Gabriela não tem fibrose cística, mas é mãe de um casal de gêmeos de fibra, como são chamados carinhosamente os portadores da doença. Os meninos têm 5 anos. Eles foram diagnosticados através do teste do pezinho. Gabriela conta como reagiu quando recebeu a notícia. Na hora do diagnóstico é um impacto. Eu lembrava que era uma doença, a única coisa que me veio na cabeça no momento é que era uma doença grave e sem cura e com baixa expectativa de vida. Mas depois eu procurei alguns profissionais, procurei tratamento e vi que essa informação que eu tinha era uma informação antiga, que não era mais tão assim, a expectativa de vida não era tão baixa. E o paciente, a pessoa com fibrose cística, já poderia viver com uma melhor qualidade de vida. Ela diz que a rotina do tratamento é intensa, o custo é elevado, mas faz o possível para tornar esses momentos mais leves. O que a gente tenta fazer no dia a dia é o seguinte, é tornar esse tratamento mais lúdico, mais adequado para uma criança, para essa rotina de tratamento não ficar pesada. Então, tem que fazer nebulização todo dia? Tem. Então, vamos fazer brincando. Então, é dessa forma que a gente faz. E tem que fazer fisioterapia, então o que é que eu posso fazer de fisioterapia junto com brincadeira para que essa fisioterapia, essa rotina de fisioterapia não fique tão cansativa. É assim que eu faço. Para quem passa pela mesma situação, Gabriela, mãe do casalzinho de fibra, deixa um recado. A informação é imprescindível, manter a rotina de tratamento é imprescindível. E tem uma frase que é utilizada por uma amiga, Verônica, do Instituto Unidos pela Vida, que é o seguinte, é manter a fé, força e coragem, diariamente. Se você se interessou pelo assunto e quer saber mais, acesse o site do Instituto Unidos pela Vida, uma organização não governamental que atua na divulgação da fibrose cística. O site é www.unidospelavida.fc.com.br.